Bem-vindos de volta. O Serviço Nacional de Parques reabriu a Caverna das Cúpulas, dentro do Grand Canyon. A caverna, que antes era a única aberta ao público, estava fechada desde o final de março. O Grand Canyon é um dos lugares mais estudados da Terra. No entanto, escondida em suas paredes, existe uma região onde nenhum visitante jamais tem permissão para entrar. Já ouviu falar da caverna no Grand Canyon? Não consta em mapas públicos e o acesso é bloqueado por ordem federal. Portanto, temos uma grande história aqui no Grand Canyon. Por décadas, os guardas florestais relataram falhas em equipamentos, drones desaparecidos e luzes estranhas piscando no interior dos penhascos, onde ninguém deveria estar. Existem segredos no Grand Canyon que muitas pessoas ainda não revelaram. Essas regiões foram discretamente sinalizadas como áreas restritas. Mas, recentemente, uma equipe de cientistas recebeu uma permissão rara para entrar em uma delas. E o que eles encontraram no interior do canyon deixou o mundo perplexo. Uma zona onde ninguém ousava entrar. Escondido nas profundezas do Grand Canyon, existe um lugar que a maioria dos visitantes desconhece. Trata-se de um trecho de penhascos tão instável e remoto que até mesmo os funcionários do parque falam dele com cautela. Os guardas florestais o chamam de Zona Proibida. Os penhascos se elevam quase verticalmente, suas faces marcadas por profundas fraturas e cicatrizes deixadas por constantes deslizamentos de rochas e fortes rajadas de vento. De acordo com os registros do parque, a última descida oficial terminou em desastre quando um súbito deslizamento de rochas atingiu um dos alpinistas. Uma pedra o atingiu no ombro e o arrastou contra o penhasco, rasgando seu arnês e quebrando várias costelas antes que a linha de segurança o segurasse. A equipe conseguiu içá-lo, mas o resgate levou horas e seus equipamentos ficaram destruídos na base da parede. As autoridades do Parque Nacional classificam a Zona Proibida como um risco geológico e um sítio cultural protegido. Os penhascos ali são propensos a desabamentos repentinos e o solo abaixo está repleto de vestígios de expedições anteriores. De acordo com relatórios internos de segurança, até mesmo vibrações mínimas poderiam desencadear deslizamentos de rochas de grandes proporções. Tribos locais também solicitaram que a área permanecesse fechada, citando antigas tradições ligadas ao que chamam de lugar da emergência. Um local considerado uma das várias entradas para o submundo descritas nas histórias orais dos povos Hopi e Havasupai. Os Hopi e Havasupai são povos indígenas nativos da região do Grand Canyon, cujos ancestrais viveram ao redor de seus penhascos e rios por séculos. Segundo esses relatos, os primeiros habitantes teriam emergido debaixo da terra através de aberturas no canyon e foram avisados para nunca mais retornar. Para os anciãos tribais, aquela região é um solo sagrado, onde a fronteira entre os mundos é tênue e perturbadora. Ela corre o risco de despertar forças que deveriam permanecer seladas. E a antiga palavra egípcia, Tuat, ou Duat, se refere ao submundo para onde se vai após a morte. No final do século XX, apenas algumas equipes científicas haviam tentado chegar à zona. Os primeiros relatos mencionavam precipícios íngremes que surgiam sem aviso prévio. Uma expedição de escalada na década de 1990 teve que retornar após um deslizamento de rochas quase fatal. Depois disso, a Zona Proibida do Canyon tornou-se um dos últimos lugares que ninguém ousava estudar. Isso mudou no início de 2024, quando uma equipe de pesquisa multidisciplinar recebeu uma autorização rara para investigar a área SMA. Após uma série de pequenos desabamentos perto do leito do rio levantarem preocupações com a segurança, as autoridades do parque aprovaram um estudo de estabilidade geológica. A equipe era composta por geólogos, especialistas em clima e cartógrafos de diversas universidades. Sua missão era analisar padrões de erosão e fraturas de tensão, usando scanners LIR avançados e câmeras espectrais capazes de capturar dados em locais onde ninguém poderia ficar em segurança. Durante semanas, as leituras pareceram normais. Os monitores exibiam as usuais camadas irregulares de calcário e sedimentos. Em seguida, o software gerou uma varredura de uma falésia ao norte, e tênues arcos começaram a aparecer nos dados. As formas eram simétricas e precisas, brilhando na tela como o contorno de salas secretas. Inicialmente,
Os cientistas suspeitaram de um erro de calibração. Quando vários dispositivos confirmaram as mesmas formações, a tensão na tenda de controle passou da curiosidade à incredulidade. De acordo com relatos preliminares, a equipe debateu se deveria investigar imediatamente ou aguardar análises adicionais. A curiosidade prevaleceu. Os preparativos começaram para uma descida controlada pela parede do cânion, a fim de confirmar o que os scanners haviam detectado. Eles ainda não sabiam, mas essa decisão os levaria a um encontro com algo que a humanidade jamais deveria ter encontrado: a descida às câmaras ocultas. A descida começou antes do amanhecer. O cânion estava silencioso, exceto pelo tilintar de metais e o suave sussurro do vento entre os penhascos. A equipe de pesquisa estava na borda, olhando para uma parede tão íngreme que parecia mergulhar direto na escuridão. Esta era a zona proibida, o único lugar que até mesmo alpinistas experientes evitavam. Os cientistas sabiam que uma pedra solta ou uma rajada repentina poderiam acabar com tudo. Eles verificaram suas cordas 2 vezes, testaram suas ancoragens e se moveram um de cada vez. A cada poucos metros, paravam para escutar. É uma loucura. Esta pequena entrada aqui se abre para uma caverna enorme, aguardando o leve estalo de uma pedra se movendo. Segundo relatos, a tensão era tão palpável que até o som de uma pedrinha caindo fazia alguém estremecer. Demorou quase 2 horas até o primeiro avistamento significativo. Quando a luz da manhã alcançou o penhasco, suas lanternas revelaram algo estranho abaixo. Um leve brilho sob as camadas de rocha e manchas minerais. A princípio, pensaram que era apenas uma ilusão causada pela umidade. Mas ao focarem as luzes, viram 3 arcos perfeitos esculpidos na pedra. Eram altos, lisos e uniformemente espaçados. Era o tipo de simetria que a natureza raramente cria. Um dos alpinistas sussurrou que pareciam entradas para portais enterrados. Alcançar essas aberturas não foi tarefa fácil. A equipe teve que esculpir pontos de apoio e remover séculos de poeira. O alpinista líder relatou que a superfície da rocha era diferente, mais dura, mais lisa e mais fria do que o penhasco ao redor. Quando finalmente alcançaram a primeira abertura, fixaram as cordas e entraram com cautela. A temperatura no interior caiu drasticamente. A respiração deles saía em pequenas nuvens, e suas vozes ecoavam em tons curtos e planos. O ar parecia pesado, como se não se movesse há séculos. Lá dentro, as lanternas revelaram paredes diferentes de tudo o que já tinham visto, em vez da textura irregular e acidentada das cavernas naturais. Essas paredes eram limpas e curvas. A superfície era tão lisa que a luz deslizava sobre ela sem se quebrar. Não parecia erosão. Parecia entalhe. Um pesquisador passou a mão enluvada pela parede e disse que parecia polida, quase intencional. À medida que se aprofundavam, o espaço se abria em 3 câmaras conectadas por um túnel estreito. A primeira câmara comportava várias pessoas em pé. A segunda curvava-se para dentro como uma semicúpula. A última era menor, mas estendia-se mais para dentro da rocha. Cada parede apresentava sulcos tênues, como marcas deixadas por ferramentas. Alguns eram quase invisíveis, enquanto outros formavam padrões rasos que se repetiam em intervalos regulares. No centro da maior câmara, a equipe encontrou algo que fez todos pararem para refletir. Cara, olha só essa sala. Uma plataforma de pedra cercada por um anel de pedregulhos. Os pedregulhos não estavam ali por acaso. Elas estavam anguladas em um padrão que apontava para a mesma direção. Quando medidas, as câmaras se alinharam quase perfeitamente de leste a oeste, como se alguém as tivesse projetado para seguir o caminho do sol. Por um instante, ninguém disse nada. De acordo com relatos de campo, o grupo permaneceu em silêncio, cada um percebendo a mesma coisa. Aquilo não era obra da natureza. Alguém o havia construído. As paredes, os ângulos, a disposição. Tudo transmitia uma sensação de ordem. Um dos cientistas escreveu mais tarde que entrar naquele espaço parecia errado. Não porque fosse perigoso, mas porque parecia ocupado. Eles não conseguiam dizer quem o havia construído ou há quanto tempo estava escondido. O ar tinha um cheiro seco e intocado,
mas as superfícies pareciam quase novas. Parecia que estávamos entrando no projeto de outra pessoa, disse um pesquisador mais tarde. Mas projeto implica propósito, e a primeira pista para esse propósito estava na própria plataforma. O objeto que não deveria existir. A plataforma no centro da câmara parecia simples à primeira vista. Era plana e coberta por uma fina camada de lodo, como tudo o mais na sala. Um dos pesquisadores passou a luva pela superfície e paralisou. Sob a poeira, algo metálico captou a luz. A equipe se aproximou, removendo o sedimento até que a forma completa aparecesse. Era um objeto circular, do tamanho de um prato de jantar, feito de metal, com uma aparência refinada demais para ser antigo. A superfície era impecável, lisa, fria e perfeitamente simétrica. Quando um dos alpinistas o tocou, recuou imediatamente. O metal parecia gélido, mais frio que o ar ao redor, quase como se estivesse absorvendo calor. Eles trabalharam com cuidado para retirá-lo do lodo compactado. Usando ferramentas esterilizadas, a equipe o desprendeu e o colocou sobre uma superfície acolchoada. O objeto parecia recém-forjado. Mesmo tendo permanecido selado no subsolo por milhares de anos, sua superfície não enferrujava, descascava ou permanecia opaca sob a luz. Em vez disso, emitia um leve reflexo azulado, semelhante ao que aparece no aço polido. De acordo com as anotações de campo, um dos geólogos sussurrou que não poderia ser natural. Parecia fabricado, não formado. Para confirmar, a equipe realizou um teste portátil de fluorescência de raio-x, uma maneira simples de ler a composição química do metal. Os resultados surpreenderam a todos. As análises mostraram uma alta concentração de arsênio combinada com traços de platina e níquel. Essa mistura não existe naturalmente nas rochas do cânion. Os tons marrom alaranjados sugerem a presença de ferro ou outros minerais misturados ao calcário. Isso exigiria calor extremamente alto e métodos de refino controlados, algo possível apenas com tecnologia avançada. O equipamento foi recalibrado diversas vezes, mas todas as análises mostraram o mesmo padrão. Os dados sugeriam que quem quer que tenha produzido essa liga metálica possuía um conhecimento de metalurgia que nenhuma cultura antiga da América do Norte possuía. Ao redor do objeto, havia vários fragmentos de pedra polida dispostos em um anel irregular. Algumas peças curvavam-se para dentro, encaixando-se como partes de uma moldura quebrada. Uma seção apresentava um sulco raso que correspondia perfeitamente à borda arredondada do disco, sugerindo que ali havia sido colocada intencionalmente. Segundo relatos, a equipe debateu o significado do objeto. Alguns acreditavam que se tratava de um objeto cerimonial, talvez uma relíquia sagrada deixada por um grupo ancestral. Outros argumentavam que parecia funcional, parte de um dispositivo ou mecanismo maior, agora perdido no tempo. Sob ampliação, o objeto revelou linhas microscópicas em sua superfície, sulcos finos e retos que pareciam ter sido gravados com ferramentas de precisão. Alguns membros da equipe especularam que se tratavam de gravações ou marcas revestidas, enquanto outros pensaram que eram vestígios deixados por algum tipo de processo de modelagem avançado. De qualquer forma, a perfeição daquelas linhas incomodou a todos. Nada nelas correspondia às ferramentas rústicas feitas à mão conhecidas das culturas antigas. Perto da borda da plataforma, a equipe encontrou reentrâncias esculpidas no piso de pedra, formando um círculo perfeito que correspondia ao tamanho do objeto. Isso levantou uma nova teoria. A plataforma poderia ter sido projetada para sustentar o disco, seja como parte de uma estrutura ou como base ritual. A descoberta tornou impossível considerar as câmaras como simples cavernas. Elas foram construídas por um motivo, e este objeto parecia estar no centro desse propósito. Conforme a documentação prosseguia, o humor da equipe mudou da curiosidade para a inquietação. A descoberta não parecia mais um avanço científico. Parecia que eles haviam descoberto algo que não pertencia à história da humanidade como a conheciam. O material, a precisão, o design, tudo apontava para uma inteligência que não deveria ter existido ali. Um dos cientistas admitiu mais tarde que segurar o objeto lhe causou arrepios.
como se tivesse tocado algo de outra era completamente diferente. A descoberta forçou a equipe a reavaliar tudo sobre o sítio arqueológico. Se esse artefato de metal fosse real, então as câmaras proibidas do cânion não eram formações naturais. Elas foram construídas por mãos que compreendiam tanto a ciência quanto a simetria muito antes de se supor que tal conhecimento existisse. Segundo relatos, os pesquisadores principais encararam o objeto em silêncio antes de finalmente dizerem: "Se isso for real, muda tudo o que pensávamos saber sobre este lugar." Eles mal haviam começado a entender o que aquilo significava. Logo, a estrutura ao redor deles revelaria que o disco era apenas o começo, a arquitetura sob a pedra. A descoberta do artefato metálico mudou completamente a abordagem da equipe. O que antes consideravam uma caverna natural, agora parecia uma estrutura projetada. Para compreendê-la, eles realizaram uma varredura completa de cada câmara usando equipamentos de mapeamento a laser, como as imagens coletadas por um scanner a laser que representam um objeto modelado em 3D, neste caso, a passarela e as escadarias da caverna. Quando os dados 3D apareceram em seus monitores, as imagens eram impossíveis de ignorar. As formas formavam quadrados e arcos perfeitos que se alinhavam como se tivessem sido desenhados com uma régua. Cada canto se encontrava em ângulos precisos e perfeitos. As curvas repetiam uma proporção precisa que correspondia aos princípios arquitetônicos observados em templos antigos do Egito e da Mesoamérica. Segundo os engenheiros presentes no local, a precisão era excessiva para ferramentas primitivas ou erosão aleatória. Uma inspeção mais detalhada revelou algo ainda mais estranho. As paredes apresentavam tênues marcas de ferramentas que se repetiam ritmicamente, quase como um padrão de batidas. Isso sugeria que os construtores trabalharam juntos de forma sincronizada, golpeando a pedra em sequência sob uma direção planejada. Significava que havia liderança, planejamento e conhecimento matemático muito além do que os cientistas acreditavam existir nas primeiras culturas norte-americanas. Na segunda câmara, os pesquisadores encontraram manchas minerais nas paredes que formavam um contorno desbotado a meio caminho da altura. Testes confirmaram que elas provinham de uma nascente subterrânea que secou há milhares de anos. Isso mostrou que os construtores escolheram um local com acesso à água corrente, possivelmente para armazená-la ou controlá-la. Segundo relatos, alguns cientistas acreditam que a estrutura pode ter funcionado como um reservatório sagrado ou espaço cerimonial ligado aos ciclos da água. No extremo da última câmara, a equipe encontrou uma pequena alcova contendo uma única laje de pedra. Sua superfície era esculpida com círculos entrelaçados que se ligavam como uma corrente. As esculturas eram lisas, idênticas e perfeitamente medidas. Alguns acreditam que o desenho possa conter um significado codificado ou representar uma forma primitiva de matemática. Quando a laje foi escaneada, as distâncias entre cada curva seguiam um ritmo repetitivo, muito parecido com as notas de uma música ou os passos de uma dança. Quem a fez claramente entendia de padrões, proporções e precisão. Para testar o próprio espaço, um pesquisador gritou para verificar o eco. Em vez de se dispersar, o som retornou em um tom suave e uniforme. As paredes pareciam moldadas para reter a ressonância, como se a sala tivesse sido construída para controlar o som. Segundo relatos, essa constatação deixou a equipe em silêncio. Quem quer que tenha construído as câmaras dominava tanto a pedra quanto a acústica. Quando a equipe expandiu suas varreduras para o interior do penhasco, os instrumentos detectaram sinais fracos que ninguém conseguia explicar. As energias abaixo do cânion. Quando as varreduras alcançaram além das câmaras principais, as leituras mudaram de uma forma inesperada. Seus instrumentos começaram a emitir um sinal sonoro lento e constante, um pulso fraco vindo das profundezas da rocha. O pulso se repetia a cada 12 segundos, de forma consistente e ininterrupta. Inicialmente, a equipe presumiu que se tratava de interferência de seus próprios equipamentos, mas ao desligarem tudo, o pulso persistiu. O sinal vinha de dentro do próprio cânion, como uma pulsação enterrada sob a pedra. Em condições normais, os campos magnéticos flutuam aleatoriamente.
nunca se movem em intervalos perfeitos. No entanto, ali, as leituras subiam e desciam com precisão matemática. Medições feitas em toda a câmara mostraram a energia mais forte no centro e leituras mais fracas perto das bordas, como se algo dentro da rocha estivesse produzindo um padrão magnético controlado. Um pesquisador comparou a situação a estar em cima de um gerador enterrado que nunca fica sem energia. Teorias se espalharam pelo grupo. Alguns pensaram que a água subterrânea poderia estar se movendo através de minerais magnéticos. Outros acreditavam que o alinhamento era preciso demais para ser natural. De acordo com relatos não verificados, um geólogo sugeriu que os construtores podem ter disposto pedras magnéticas deliberadamente, canalizando a energia da Terra em um ciclo repetitivo. Era uma ideia extravagante, mas os instrumentos não mentiram. Para testar a ligação entre som e magnetismo, a equipe instalou alto-falantes dentro da câmara. Eles reproduziram um tom constante de baixa frequência e observaram as leituras. Em instantes, o pulso da rocha começou a diminuir no ritmo do som. O ar começou a vibrar e um zumbido baixo preencheu a sala. Não era alto, mas profundo o suficiente para ser sentido no peito. Toda a câmara parecia reagir como se a própria pedra estivesse viva e ouvindo. Enquanto moviam as luzes pelo teto, um dos pesquisadores mudou para o modo ultravioleta. E foi aí que veio o verdadeiro choque. Minúsculos cristais incrustados no teto começaram a brilhar em um azul fraco. A princípio pareciam aleatórios, mas quanto mais tempo brilhavam, mais nítido se tornava o padrão. Os pontos brilhantes formavam constelações. Quando comparado a mapas estelares, o padrão correspondia ao céu noturno, como teria aparecido há 15.000 anos. Testes posteriores mostraram que os cristais não eram formações naturais criadas pela geologia do cânion. Em vez disso, eram artificiais, uma mistura de pedra e metal que havia sido derretida e fundida por calor intenso. Esse tipo de processo só poderia ocorrer em um ambiente controlado, sugerindo que foi deliberadamente projetado. Quem construiu a câmara criou um mapa estelar brilhante projetado para responder a luzes específicas, preservando uma imagem ancestral do céu noturno muito antes de qualquer civilização conhecida ter sido capaz de fazê-lo. Quanto mais a fundo a equipe estudava, mais as câmaras pareciam responder ao som, à luz e aos campos magnéticos. Eles se comportavam menos como uma ruína e mais como um sistema vivo construído no núcleo do cânion. Um pesquisador escreveu no diário de campo: "Parece que estamos dentro de algo projetado para pensar." No entanto, a revelação mais impressionante ainda nos aguardava além da última parede. Uma passagem selada, intocada desde a criação do cânion, escondendo algo que a equipe nunca deveria ter encontrado: a porta e a compreensão. Ao examinar a parede oposta da última câmara, os scanners detectaram algo inesperado. As leituras indicavam uma pequena abertura na pedra, mal dando para a passagem de um microdrone. Curiosa, a equipe posicionou o drone na estreita fenda e o guiou para dentro. Suas luzes tremeluziam contra as paredes úmidas enquanto ele se espremia, enviando imagens granuladas. Então, o espaço se abriu. Uma cavidade oculta apareceu na tela. Uma câmara menor e mais profunda, preenchida com rochas irregulares e camadas de lodo acumuladas ao longo dos séculos. O silêncio na tenda de controle foi imediato. Conforme o drone avançava, sua câmera captou algo estranho no fundo da câmara. A princípio parecia pedra quebrada. Então, com o ajuste da luz, as formas se tornaram nítidas. 2 esqueletos humanos jaziam lado a lado, semi-enterrados no sedimento. A descoberta chocou toda a equipe. Para um sítio arqueológico considerado intocado desde a antiguidade, a presença de restos humanos era impossível de ignorar. Próximo dali, manchas escuras cobriam a parede. Mais tarde, testes confirmaram que se tratava de carvão. Na superfície havia um símbolo circular, cercado por impressões digitais rudimentares. Alguns acreditavam que se assemelhavam a um desenho ritualístico, enquanto outros pensavam que era um aviso, um sinal deixado por aqueles que nunca conseguiram escapar. No fundo da câmara, a câmera do drone revelou algo mais.
Uma enorme laje de calcário bloqueava o que parecia ser outro túnel. A superfície da laje era estranhamente lisa, ao contrário da rocha áspera ao redor. Em seu centro havia uma única reentrância circular. Quando as medidas do drone foram comparadas com o disco metálico encontrado anteriormente, a correspondência era exata. Mesma curvatura, mesma profundidade, mesmo diâmetro. A conclusão era impossível de ignorar. O disco não era um ornamento ou relíquia. Era uma chave perfeitamente projetada para encaixar naquela reentrância. As imagens dividiram a equipe. Alguns queriam interromper a missão imediatamente, enquanto outros argumentavam que já tinham ido longe demais para parar. Segundo relatos, o alpinista líder se ofereceu para descer pela fenda e confirmar a descoberta pessoalmente. Foi uma decisão imprudente, pois ele ancorou sua corda e começou a descer em direção ao estreito poço. Um pedaço de rocha se desprendeu sob seus pés. Ele caiu vários metros antes que a corda prendesse, deslocando seu ombro. Momentos depois, uma grande rocha caiu do alto, estilhaçando-se no chão onde a equipe estava segundos antes. O estrondo ecoou pela câmara como um trovão. Ninguém falou depois disso. Ficou claro que a área era instável demais para qualquer outra tentativa. O drone foi recolhido e as imagens foram analisadas em silêncio. As varreduras revelaram tênues reflexos metálicos além da laje. Objetos com formato de hastes e placas dispostos em uma formação deliberada. Alguns pesquisadores acreditavam que se tratavam de ferramentas ou mecanismos, enquanto outros suspeitavam de um cofre selado de propósito desconhecido. Seja o que fosse, era evidente que a entrada humana seria suicídio. A câmara estava desmoronando em câmera lenta, e até a menor vibração corria o risco de derrubar as paredes. A compreensão foi se consolidando aos poucos. A equipe estava diante da obra de uma civilização há muito esquecida. Uma que dominara a construção, a metalurgia e a geometria milhares de anos antes de a história reconhecer tais habilidades na América do Norte. De acordo com relatos internos não confirmados, as imagens foram criptografadas e imediatamente enviadas às autoridades superiores para análise. Dias depois, os funcionários do parque reclassificaram a área como restrita devido à instabilidade geológica. Nenhum acesso adicional foi concedido. O que havia por trás daquela porta de calcário permaneceu selado. Alguns acreditavam que ali se encontrava a prova definitiva de uma cultura perdida. Outros alertaram que continha algo que nunca deveria ter sido perturbado. Independentemente da verdade, um fato era certo. O Canyon ainda não havia revelado todos os seus segredos. A notícia da descoberta começou a vazar discretamente por meio de redes de pesquisa privadas, provocando debates, incredulidade e o temor de que o que havia sido encontrado nas profundezas pudesse reescrever tudo o que pensávamos saber sobre a história da humanidade. O silêncio e o legado. Nas semanas que se seguiram ao retorno da equipe, a atmosfera em torno do projeto mudou completamente. Segundo relatos, agentes federais chegaram sem aviso prévio e recolheram todos os dados de campo, todos os discos rígidos e todas as amostras coletadas no local. A equipe foi informada de que o material seria analisado para garantir a segurança e a verificação, mas ninguém recebeu um cronograma ou uma explicação. Os pesquisadores receberam ordens para permanecerem em silêncio até que uma revisão formal fosse concluída. E-mails enviados a jornalistas e parceiros acadêmicos ficaram sem resposta. Era como se todo o projeto tivesse desaparecido da noite para o dia. Relatos não verificados afirmavam que, logo depois, o Serviço Nacional de Parques reclassificou oficialmente toda a área da zona proibida. Ela foi marcada como geologicamente instável e permanentemente fechada a visitantes. Em poucos dias, novas placas de advertência apareceram ao longo das trilhas de acesso próximas, citando deslizamentos de rochas, crateras e gases tóxicos. Um aviso federal declarava que qualquer tentativa de entrada resultaria em ação judicial. Para o público, parecia uma simples medida de segurança. Para aqueles que estiveram lá, parecia uma tentativa de acobertamento. Nos bastidores, o site da expedição e o banco de dados público foram discretamente retirados do ar. Mapas arquivados da região foram atualizados para remover as rotas de acesso ao local.
Até mesmo os registros originais da pesquisa foram marcados como incompletos. Então, cerca de um mês depois, um vídeo de 30 segundos surgiu em um fórum obscuro. A filmagem mostrava fragmentos do vídeo do drone, o teto azul brilhante, os esqueletos e a parede lisa de calcário, com a reentrância circular. O vídeo se espalhou rapidamente antes de ser retirado do ar em poucas horas. Os cientistas que viram as imagens ficaram divididos. Alguns acreditaram que era autêntico e o consideraram uma das maiores descobertas arqueológicas do século. Outros o descartaram como uma farsa, argumentando que os detalhes pareciam perfeitos demais. Posteriormente, agências governamentais divulgaram um breve comunicado afirmando que as imagens haviam sido alteradas digitalmente, mas nenhuma outra explicação foi fornecida. Aqueles que trabalharam na missão sabiam que isso não era verdade. Vários deles deixaram discretamente a academia, alegando motivos pessoais. Outros recusaram entrevistas, dizendo apenas que a descoberta nunca deveria ter sido perturbada. Nos meses seguintes, especulações se espalharam online. Alguns afirmavam que a equipe havia descoberto evidências de uma civilização esquecida. Outros diziam que o sítio arqueológico estava ligado a uma antiga tecnologia energética. Líderes indígenas se manifestaram, instando o governo a proteger os sítios sagrados do Canyon e alertando que o local poderia ter sido lacrado por algum motivo. Segundo diversas fontes, a zona restrita permanece sob vigilância. Nenhuma permissão foi emitida e nenhum pesquisador independente foi autorizado a se aproximar do local. Para os poucos que viram as imagens, a memória daquele lugar jamais se apagou. Um pesquisador anônimo declarou posteriormente: "Não encontramos apenas uma estrutura, encontramos algo que nos lembrava. Se o cânion foi lacrado para proteger a humanidade ou para proteger outra coisa, permanece um mistério." O que você acha que realmente existe por trás daquele muro e por que acredita que ele permaneceu oculto por tanto tempo? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.